Fala pessoal, Rodrigo Vilhena na área aqui. Estou trazendo um vídeo sobre o Milei, o discurso em Davos. Por esse momento você já deve estar sabendo do assunto. Se você não está, continue se inteirando sobre a política, porque é muito importante esse momento que a gente está vivendo mundialmente. A política, não só aqui no Brasil, mas como o Milei é presidente da Argentina, influencia muito o que acontece aqui próximo e o que a gente pode esperar da política regional. A gente sabe o que está acontecendo em El Salvador, no Equador e agora na Argentina também, com esses presidentes que têm uma política mais pró-país do que pró-estado, né? Mais pró-população do que pró-estado, por assim dizer. Então vamos ver o que o Milei tem a dizer aí. E é muito interessante essa questão da IA, lendo em português o discurso em Davos dele. Vamos lá ver. Boa tarde. Muito obrigado por sua gentileza. Hoje estou aqui para comunicar que o Ocidente está enfrentando um perigo iminente. Está em perigo porque os defensores dos valores do Ocidente estão sendo cooptados por uma visão de mundo que leva ao socialismo e, consequentemente, à pobreza. Infelizmente, nas últimas décadas, motivados por alguns desejos bem intencionados de querer ajudar o próximo e outros pelo desejo de pertencer a uma casta privilegiada, os principais líderes do mundo ocidental abandonaram o modelo de liberdade por diferentes versões do que chamamos de coletivismo. Vamos falar um pouquinho sobre essas primeiras palavras que ele fala. Primeiro ele começa falando sobre a questão do socialismo e o coletivismo, né? A gente sabe que o coletivismo é uma ameaça ao direito individual. Então, se você gosta de ter suas próprias ideias, se você gosta de ouvir suas músicas, se você gosta de comprar peixe ao invés de frango e você tem capacidade financeira para isso, tanto no socialismo quanto no coletivismo você perde essa capacidade, porque você passa a trocar o seu trabalho, tá, por algo em troca disso, né? Então acaba perdendo a noção monetária e até porque uma das coisas que você procurar na internet, eu não vou ser nenhum advogado do diabo e ficar martelando aquilo que você pode encontrar na internet sobre como são as coisas em Cuba, como foram as coisas no final da União Soviética e por assim vai. A gente sabe como são as coisas nesses países, só procurar na internet, de fontes fidedignas, não de jornais de esquerda do Brasil. Obviamente eles querem fazer a propaganda, tão famosa propaganda socialista. E o coletivismo nada mais é do que vocês trabalharem para o coletivo, ou seja, você é obrigado a trabalhar com uma coisa que você não tem a menor vontade de trabalhar e a partir da necessidade do Estado, né, para cumprir uma função dentro daquele Estado. Eu não sei vocês, mas eu sou totalmente contra. Eu acho que todo indivíduo tem que ter direito à sua liberdade. E não só isso, né? Direito à propriedade privada também, que nós conquistamos com tanto esforço, tanto trabalho. Imagina você ceder sua casa, seu carro, seja seu celular, para um bem maior que seja o coletivo estadual, né? Onde o Estado tem poder, porque ele reconhece que você é um incapaz, que você é um imbecil, um analfabeto funcional, e você não tem capacidade de tomar decisões por si próprias, e por isso ele precisa fazer essa ação de patriarca, em que ele é o seu pai dentro da imagem do Estado, como um pai para você, te tratando como filho incapaz de tomar decisões por si próprias que sejam benéficas para si mesmo, ou para a sociedade ou seu entorno. Então, ficando bem claro, eu não acredito que seja a visão de um Estado, o objetivo de um Estado, né? É por isso que o Estado mínimo ele precisa existir, porque quanto maior ele é, mais ele começa a se intrometer em problemas sociais de causa que precisa ser resolvido dentro da própria sociedade, não com a intromissão do Estado em si. E o que ele está falando é bem verdade. Quem vive no Brasil hoje sabe disso. Nós dizemos que experimentos coletivistas não são solução, mas sim causa dos problemas dos cidadãos do mundo. Estamos aqui para dizer isso. Acreditem em mim, ninguém melhor dos argentinos para dar testemunhos destas duas questões. Quando adotamos o modelo de liberdade, lá pelo ano de 1860,
em 35 anos nos tornamos a primeira potência mundial. Enquanto adotamos o coletivismo nos últimos 100 anos, testemunhamos a queda sistemática da riqueza de nossos cidadãos, chegando à posição 140 globalmente. Antes de discutirmos, é crucial analisar os dados que comprovam que o capitalismo de livre empresa é um sistema viável para erradicar a pobreza global e também é o único sistema moralmente preferível para alcançar esse objetivo. Moralmente preferível, ao meu ver, é mais pelo fato do que eu falei, do direito individual e do direito à propriedade privada, né? E quando a gente fala, e quando ele cita sobre essa questão de você erradicar a pobreza, você fala assim, mas o mundo é muito pobre. De fato, o mundo é muito pobre. Você tem hoje, né, os países que evoluem e removem várias porções da sua população da pobreza são países que utilizam dessa capacidade de capital e de mercado para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para que elas tenham acesso a determinadas estruturas, como por exemplo saneamento básico, que psicologicamente falando já é comprovado que a pessoa, quando tem saneamento básico, e até uma questão óbvia também, não precisa de um estudo para comprovar isso, que se ele tem onde fazer suas necessidades básicas, obviamente ele tem uma preocupação a menos na sua vida, né? Então ele pode se dar ao luxo, digamos assim, em se instruir, estudar mais, desenvolver mais, né? Então a gente fala muito sobre essa questão de desenvolvimento. Não estou falando sobre questão de diploma, a gente precisa focar no conhecimento e naquilo que você pode produzir de útil para a sociedade. Então você estuda, se desenvolve e você consegue encontrar o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, né? Então abre-se a possibilidade de tirar as pessoas da pobreza. A gente sabe que no coletivismo é o contrário, né? A gente igualiza todo mundo, planifica todas as pessoas para que elas sejam idênticas e não sejam diferentes à visão do Estado, ou seja, religião nem pensar, forma de pensar individual nem pensar, artes que não sejam que o Estado defina nem pensar, e assim vai, né? E acredito que ninguém gosta disso e obviamente isso traz uma pobreza, porque a criatividade não vem do governo, não vem do Estado, do coletivo, a criatividade vem do indivíduo. Cada indivíduo tem sua capacidade de criatividade, de criação e de discernimento, de ideias, e a gente precisa defender essa liberdade. Ao analisarmos a história econômica, o PIB per capita mundial se manteve constante do ano zero até cerca de 1800, mostrando um progresso econômico estável ao longo desse período. Se alguém observar um gráfico do crescimento econômico ao longo da história, verá um gráfico em formato de taco de hóquei, uma função exponencial constante por 90% do tempo e que aumenta exponencialmente a partir do século XIX. A única exceção foi a descoberta da América no final do século XV. Exceto por essa exceção, de 0 a 1800, o PIB per capita global permaneceu estagnado nesse período de tempo. Agora bem, não apenas o capitalismo gerou uma explosão de riqueza desde o momento em que foi adotado como sistema econômico, mas se analisarmos os dados, o que se observa é que o crescimento vem acelerando ao longo de todo o período. De 0 a 1800, a taxa de crescimento do PIB per capita foi estável em torno de 0,02% ao ano, ou seja, praticamente não houve crescimento econômico. século XIX, heavy industrial, crescimento 0,66% a partir daí. A esse ritmo, para duplicar o produto interno bruto per capita, seriam necessários crescer durante 107 anos. Entre 1900 e 1950, a taxa de crescimento acelera para 1,66% ao ano, enquanto a taxa de crescimento acelera 1,36% ao ano. Já não precisamos de 107 anos para duplicar o PIB per capita, mas sim 66. Se considerarmos o período entre 1950 e o ano 2000, a taxa de crescimento foi de 2,1% ao ano, resultando em apenas 33 anos para duplicar o PIB per capita do mundo. Essa tendência, longe de cessar,
persiste até hoje. Entre 2000 e 2023, a taxa de crescimento acelerou novamente em 3% ao ano, o que implica em uma possível duplicação do PIB per capita global em apenas 23 anos. Ao estudar o PIB per capita desde 1800, observa-se que após a Revolução Industrial, o PIB per capita mundial se multiplicou mais de 15 vezes, retirando 90% da população mundial da pobreza e gerando uma explosão de riqueza significativa. Não devemos esquecer nunca que, em 1800, cerca de 95% da população mundial vivia na extrema pobreza, enquanto esse número caiu para 5% em 2020, antes da pandemia. A conclusão é clara. Longe de ser a causa dos nossos problemas, o capitalismo de livre empresa como sistema... Longe de ser a solução para os nossos problemas, e eu acredito que ele foi muito feliz quando ele fez essa afirmação. Se a pessoa dá um mínimo de oportunidade para ver o que ele disse, entender de fato profundamente, a gente concorda, a gente há de convir que existem muitos defeitos do sistema capitalista, e até porque é um sistema econômico, não é necessariamente um sistema social. Então é claro que por reflexo ele acaba sendo, né? Mas não é o propósito principal do capitalismo de livre mercado. E é muito importante ele frisar, ele falar sobre isso, porque a gente tem muitos problemas na sociedade hoje, e a gente sabe que muitos desses problemas advêm dos entraves democráticos sociais dos países que a gente vive. A democracia está longe de ser um problema também, ou de ser perfeita, e a gente tem muitos problemas sociais que infelizmente a gente adota e coopta muitos dos discursos que vêm de outros países, como Estados Unidos e até dos países europeus, em relação a problemas sociais relacionados a diversos, né? Não vou citar aqui para não ter nenhum tipo de problema, mas a gente consegue imaginar vários desses problemas que a gente cooptou de lá, e a gente começou a utilizar esses termos aqui. A gente sabe que não existe aqui no Brasil esses problemas, e a gente tem problemas muito graves, ainda básicos, de um país emergente, que não tem os problemas que os Estados Unidos, o Canadá ou os países europeus têm, e nós não deveríamos estar discutindo os mesmos problemas que eles, e é um problema da globalização da informação, né? Globalização da informação. Vamos ver o que mais que ele tem para dizer aqui. O sistema econômico é a única ferramenta para acabar com a fome, a pobreza e a indigência globalmente. A evidência empírica é inquestionável. Por isso, como não há dúvida de que o capitalismo de livre mercado é superior em termos produtivos, a doxa de esquerda tem atacado o capitalismo por suas questões de moralidade, por ser, segundo eles, injusto. Dizem que o capitalismo é ruim porque é individualista, e que o coletivismo é bom porque é altruísta com o próximo e, consequentemente, lutam pela justiça social. Vale a gente dar uma pausa e falar um pouquinho sobre essa questão do coletivismo, essa falsa demagogia, né, das pessoas que seguem o coletivismo. Eles tentam ser virtuosos ao extremo, e o problema não é ser virtuoso de fato, mas você tentar vender a imagem de que você é de fato virtuoso, né? Ninguém é 100% virtuoso, nem sobre todos os complexos morais que a gente vive hoje. Eu acredito que sempre terá um que será o seu calcanhar de Aquiles, digamos assim, tanto o meu, de você, de qualquer outra pessoa. E quando a gente fala sobre essa questão da moralidade do coletivismo, a gente tem que lembrar que uma das premissas das teorias sociais, políticas sociais, é a de divisão da sociedade, né? Eles precisam dividir para poder conquistar aquilo que eles precisam. Afinal de contas, eles, dentro das teorias sociais, é reconhecido que o povo tem muito poder. E esse poder precisa ser retirado do povo. Como? Uma das formas é dividir esse povo, fazendo discussões e criando grupos distintos, falando que cada grupo é um grupo, e cada vez mais fazendo com que os grupos sejam cada vez menores. Então, o objetivo deles, na verdade, é destruir a sociedade como a gente conhece hoje, para criar a própria sociedade. Lembra que, quando a gente fala sobre destruir a sociedade como a gente conhece hoje, a gente tem que lembrar certas partes da nossa sociedade, como os religiosos, por exemplo. Você pode pegar vários grupos religiosos de várias religiosidades que eles seguem,
E nessa noção, você compreender de que a existência deles é uma ameaça ao estado social do coletivismo. Porque no coletivismo todo mundo é igual. Então, se você tem sua crença e eu tenho a minha, se elas são diferentes, obviamente existem dificuldades para que nós sejamos parte do coletivo. Porque o principal objetivo do coletivo é o estado maior em que ele provém tudo para nós. Não que nós pensamos por nós mesmos aquilo que é melhor para nós mesmos. E tendo dogmas e doutrinas religiosas distintas, nós pensaremos o que é melhor para cada um de nós de forma individual. Eu sei que é um assunto complexo, mas que essa parte filosófica da parte da política social já vem bem antes, né, do meado do século XVIII, e a gente tem essa noção, né, que o que o coletivismo e o socialismo sempre pregou. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude e ação. E a gente tem que refletir um pouco sobre como a nossa sociedade, o nosso governo, quando eu falo isso, Brasil, tem agido e tem tratado o seu próprio povo. Esse conceito que se tornou moda no primeiro mundo, no meu país, é uma constante do discurso político há mais de 80 anos. Aqui também. A justiça social não é justa e não contribui para o bem-estar da sociedade. Ao contrário, é uma ideia injusta, pois é violenta. É injusto porque o Estado é financiado com impostos. Por que ela é violenta? Porque ela precisa obrigar determinados grupos que não concordem com as ideias gerais a seguirem aquelas ideias, né? Então a gente fala muito sobre... E aí existem muitos estudos e livros que corroboram o que eu vou dizer agora, que o pensamento conservador, na realidade, ele não impede que você viva a vida da sua forma, da sua maneira. E ao contrário, o coletivismo tenta forçar com que todos vivam de uma só maneira. Então dá para entender que... Dá para a gente fazer uma analogia de determinados termos políticos do início do século XX, que causou aquelas guerras que a gente sabe, que tem uma ligação muito forte com o coletivismo, né? Porque precisa forçar a sua realidade, precisa forçar a sua igualdade social. E quando a gente fala sobre igualdade social, a gente tem um problema muito grave, que quando a gente força pela mão do Estado a igualdade social, a solução mais prática é fazer com que todos sejam iguais. E por todos serem iguais, a gente não só mata a capacidade individual de cada ser, o livre-arbítrio e várias outras coisas, mas também a gente cria uma casta de pessoas pobres, em todos os sentidos, não só econômico. Cobrados coercivamente. Alguém de nós pode dizer que paga impostos voluntariamente? O que significa que o Estado se financia através da coerção e que quanto maior a carga tributária, maior é a coerção, menor é a liberdade. Defensores da justiça social acreditam em distribuir a economia de forma mais equitativa para promover a justiça social. Mas esse bolo não é dado, é riqueza gerada no que, por exemplo, Israel Kirchner chama de descoberta de mercado. Vale dizer, fazendo um adendo ao que ele falou aqui, que, vamos pensar, aquele termo, não existe almoço grátis, ele é bem óbvio para todo mundo, até para os esquerdistas, né? Você precisa gerar riqueza para você distribuir a renda, seja para fins sociais. Eu acredito que se você está numa economia pujante, se você tem uma economia forte e saudável, você tem que fazer isso mesmo, de forma responsável, para que essa economia não retraia graças a esses gastos que não têm retorno por geração de riqueza, né? Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, não é simplesmente desfazendo uma parte para criar outra, como o coletivismo prega. Então a gente está no caminho certo, a gente só precisa melhorar um pouco mais a nossa consciência em relação ao dinheiro do povo, porque a gente arrecada muito dinheiro e a gente acaba não devolvendo para o povo aquilo que deveria, né? Se o bem ou serviço oferecido por uma empresa não é desejado, ela quebra a menos que se adapte ao que o mercado demanda. Lembrando que quando fala de mercado, tem muita gente que demoniza a palavra mercado, né? O grande mercado, etc. O mercado somos nós. A exigência vem das pessoas. As pessoas desejam determinados produtos, sejam alimentícios, sejam para aparência, para qualquer outra coisa. É uma exigência pessoal. Então, quando você tem um grupo de pessoas que exigem aquele determinado produto, ele é produzido.
Se produzir um produto de boa qualidade a um preço atraente, terá sucesso e produzirá mais. Assim, o mercado é um processo de descoberta, onde o capitalista encontra o caminho certo. Isso a gente pode adicionar também no pacote de criatividade individual. Se o Estado pune o capitalista por ter sucesso e o bloqueia no processo de descoberta, destrói seus incentivos e as consequências são que ele vai produzir menos. Destrói seus incentivos, a gente pode dar o exemplo da escola, por exemplo, né? Se a gente não tem a forma de nota para as pessoas, aquele que se esforça mais não vê motivo para se esforçar, porque os seus colegas também passam de ano. Então, aquele que se esforçava e tinha capacidade de ser o melhor possível, porque ele gostaria de ser o melhor possível, vai começar a pensar que, por não ter nenhuma recompensa em ser o melhor, ele vai fazer o mínimo de esforço como seus colegas, ou nenhum esforço, para também passar de ano e ter todo o benefício que todo mundo tem. E o bolo será menor, causando prejuízo para a sociedade. O prejuízo para a sociedade, nesse exemplo que eu dei, né, que é mais ou menos uma analogia a isso que ele está falando, é que essa pessoa que poderia ser um grande cientista, um grande inovador, um grande empresário, uma pessoa que traria evoluções, poderia trazer inúmeras evoluções para qualquer campo que seja da nossa sociedade, ele não teria se esforçado para se formar como tal pessoa. Ele seria formado como um jovem, então entrando na sua vida adulta, com aqueles conceitos, aqueles preceitos de antigamente, acreditando que não precisa se esforçar, que ele não vai chegar no lugar nenhum, não vai ter reconhecimento por nada. Então a gente perde também nesse sentido das grandes mentes produtoras, que o Brasil tem perdido cada ano mais. O coletivismo, ao inibir tais processos de descoberta e dificultar a apropriação do que foi descoberto, amarra as mãos do empreendedor e o impede de produzir bens e serviços melhores a um preço melhor. Veja, quando ele fala sobre empreendedor, isso é um problema para a galera daquela esfera muito estranha que a gente tem, de pessoas que não conseguem entender e fazer uma analogia para outros campos, né? De novo, aquela pessoa que é criativa simplesmente não vai sentir necessidade e não vai querer se empenhar para produzir coisas diferentes. Talvez ele fosse aquela pessoa naquela década que teria aquela ideia, mas ele não vai ter porque ele não se esforçou naquele conhecimento. Ou ele simplesmente se esforçou, mas ele não vê necessidade de motivação para fazer com que aquilo aconteça. Como pode ser que desde a academia, organizações internacionais, política e teoria econômica demonizam um sistema econômico que não apenas tirou 90% da população mundial da extrema pobreza e o faz cada vez mais rápido, mas também é justo e moralmente superior? O capitalismo trouxe o melhor momento da história em termos de prosperidade atual. Nunca houve um momento de maior prosperidade do que o que vivemos hoje. O mundo de hoje é mais livre, mais rico, mais pacífico e mais próspero do que em qualquer outro momento de nossa história. Válido para todos, especialmente países livres, onde respeitam a liberdade econômica e os direitos de propriedade individuais. Países livres são 12 vezes mais ricos que os reprimidos. A distribuição dos países livres é melhor que 90% da população dos países reprimidos. Tem 25 vezes menos pobres no formato padrão e 50 vezes menos no formato extremo. E, além disso, cidadãos de países livres vivem 25% a mais que cidadãos de países reprimidos. Agora, para entender o que viemos defender, é importante definir o que estamos falando quando falamos de libertarianismo. Para defini-lo, retomo as palavras do maior prócer das ideias de liberdade da Argentina, o professor Alberto Venegas Lynch, filho, que diz que o libertarianismo é o respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo, baseado no princípio de não agressão e na defesa do direito à vida, à liberdade e à propriedade, cujas instituições fundamentais são a propriedade privada, os mercados livres de intervenção estatal, a livre concorrência, a divisão do trabalho e a cooperação social, onde só se pode ser bem-sucedido servindo ao próximo com bens de melhor qualidade a um preço melhor. Dito de outra maneira... Isso, quando ele faz todo esse caminho, você consegue entender que parece que as palavras são ditas de uma forma em que são degraus de uma escada para se alcançar
aquele ponto final que é a questão da social, né? Então, o bem-estar social, você cria bens de qualidade e de valor baixo, né? De preço baixo, valor alto, o valor no sentido qualidade, né? Então, se você tem menos intromissão do Estado nas estatais, ou seja, nas empresas de livre mercado, quando a gente tem nessa parte, a gente tem a remoção de muitas das aplicações de taxações que a gente tem, como aqui no Brasil, por exemplo, a gente cria cada vez mais empresas. Em um determinado momento, não é mais um mercado que não tinha ninguém que produzia. Em determinado momento, são muitos que produzem muito, né, dentro daquele mesmo mercado. Mas por que você quer, de fato, entrar nesse mercado? O que te traria? Porque você traz, numa experiência ruim de uma empresa que você comprou, a capacidade de um novo empreendedor, um novo empresário, criar sua própria empresa e ele dedicar-se à qualidade do seu produto. O melhor exemplo que a gente tem, talvez um dos melhores, né? Não posso dizer com toda certeza o melhor, mas um dos ótimos exemplos que nós temos é Lamborghini e Ferrari, né? A história dos dois e por que a Lamborghini foi criada. Por uma questão de qualidade. E ele vivia num país que ele pudesse fazer com que isso. Claro que ele era milionário, já tinha muito dinheiro e para ele entrar no mercado não seria tão complexo assim. Então ele fez isso. Então a gente vê essa parte da questão da qualidade. O vídeo é enorme, 23 minutos. Eu não sou de criar para quem me acompanha dos vídeos que eu fiz até hoje, não sou de fazer vídeos muito grandes. Esse vídeo que eu vou deixar na descrição é um ótimo vídeo para vocês verem. Convido vocês a verem mesmo. É do Poder 360, eu vou deixar o link na descrição. E é isso. Meu nome é Rodrigo Vilhena. Se curte política, já sabe, se inscreve aí, me dá aquela força, segue aí, compartilha também. E aí, estamos junto. Valeu!